Então, minhas irmãs e meus irmãos, muita paz. Vamos falar, conforme foi anunciado, sobre a reencarnação. E muita gente, quando ouve falar em reencarnação, fala, isso aí é coisa do espiritismo, né? Kardec que trouxe essa ideia de reencarnação, não. Kardec trouxe a consideração dos pensadores, dos religiosos, a ideia da volta do espírito ao mundo corpóreo, porque ele manteve um diálogo com os espíritos. E ele próprio não aceitava a unicidade das existências. Porque se contrapõe à reencarnação a unicidade das existências. Quer dizer, a criatura criada por Deus vem aqui na Terra, vive aí uma vida de 100, cento e poucos anos, outros de meses, outros não chegam nem a um mês, e pronto, tem o seu destino selado para todo o sempre. Diante da diversidade de oportunidades que são oferecidas, diante da diversidade racial, da diversidade, da diversidade econômica, da diversidade cultural, como é que pode ficar definitivamente marcado o futuro de um espírito, de uma criatura, de uma alma que veio à Terra? Vem à Terra criaturas que nascem em berço de ouro, como nós falamos, cercada do maior carinho, do maior amor, de toda a dedicação, que não conhecem nunca uma dificuldade. A única dificuldade que tinham é escolher o tipo de comida que ia comer diante da variedade que era apresentada, o tipo de roupa que iria vestir diante das oportunidades, das muitas roupas que tinha. Outros até de que casa que iria morar, de cidade, de país, que tipo de automóvel que queria, ao lado de outros que nunca tiveram a oportunidade de andar num automóvel, muitos até de andar com sapatos, de andar calçados, outros vestindo aí farrapos e se alimentando durante toda a vida com restos de comida, com sobras de outros e etc. Alguns tendo oportunidade de frequentar escolas caríssimas, universidades, e outras morrem analfabetas, sem nunca terem conhecido o valor das letras. Alguns conhecem muitos países, outros não têm condição de sair do vilarejo onde nasceu. Nasceu ali, aprendeu a tratar da terra, retirar da terra alguma coisa para o seu alimento e arranjar alguma roupa para cobrir a sua nudez e pronto. Agora, como é que é o destino dessas almas após a morte diante do Deus que a gente aprende nas todas as religiões ensinam que Deus é justo e misericordioso? Como é que fica o destino dessas criaturas? Então, Kardec pergunta aos espíritos, lá na questão 165 do Livro dos Espíritos. Eu vou falar várias coisas aqui, não vou falar número, etc., porque eu ponho meu e-mail à disposição dos estudiosos que quiserem saber do teor dessa palestra com as referências bíblicas e referências doutrinárias de Kardec, etc., me mande. Eu dou meu e-mail. Meu e-mail é muito fácil. É o meu nome, sem acento, sem letra maiúscula, sem nada. José.Passini,
@gmail.com.br. As pessoas que estão aí mais acostumadas com a internet gravam direto isso. Aqueles que não conseguirem, peçam para os outros ou aguardem que, no final, se eu me lembrar, eu vou repetir outra vez. Dá tempo de você apanhar papel e lápis aí para anotar, não é? Mas a verdade é essa. Kardec, então, pergunta aos espíritos: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Porque a gente vê um Francisco de Assis dedicado ao amor desde a sua juventude, um Francisco Cândido Xavier e tantos outros, uma Madre Dulce, Madre Teresa de Calcutá, a Irmã Dulce, o Albert Schweitzer, um médico europeu que deixou os salões brilhantes da Europa e foi para a África tratar de negros leprosos. Assim ele terminou a vida dele lá. Como é que nós vemos o destino dessas criaturas? Alguém poderá dizer, mas espera aí, eu não fiz caridade, não fiz o bem, porque não tinha pobre perto de mim para eu ajudar. Então, Kardec pergunta, diante dessa diversidade de oportunidades que são oferecidas à criatura humana, de meio ambiente, de família, de fortuna, de carinho, de amparo, de escolaridade, que há criaturas que frequentam aí as melhores escolas, desde o jardim da infância até as universidades. Muitas vezes não precisam nem se submeter a um exame pesado numa universidade federal, faz numa particular, pagando mensalidade, indo de carro para lá, ao lado de outro estudante que muitas vezes, como eu conheci na universidade, estudante que professores se cotizavam para pagar o RU dele, o restaurante universitário dele, porque ele não tinha dinheiro para almoçar na universidade. E ele vinha a pé de um bairro longínquo, porque ele não tinha dinheiro para pagar o ônibus. Então, nós vemos essas diversidades todas. Como é que pode Deus pedir contas a esse espírito que esteve reencarnado na Terra durante alguns anos, algum de alguns minutos, segundos, outro de mais de 100 anos? E as contas, como é que ficam as contas diante da eternidade? Jesus deixou muito claro, ensinando o bem, o amor, o serviço ao próximo, servir a Deus na pessoa do próximo. E ele fez e exemplificou as lições que ele deixou. Depois de Jesus, se bem que Jesus já falou em reencarnação. Quem lê o Novo Testamento, sem ideias preconcebidas, vai ver lá aquela passagem registrada por Mateus, e Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João, e orou e se cobriu de luz. E apareceram ali ao lado de Jesus Moisés e Elias. Os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, que subiram com ele ao Tabor, ficaram extasiados. Imaginemos, minhas irmãs, meus irmãos, imaginemos nós, por exemplo, se de repente víssemos Kardec, eu não digo Jesus, Kardec, Bezerra de Menezes, esses luminares, a nossa emoção. Eles ficaram emocionadíssimos. E Jesus conversou com os dois ali durante algum tempo, depois eles foram embora.
Mas ao descerem do monte onde eles estiveram, um deles faz uma perguntinha para Jesus. Eu uso até essa passagem quando eu falo da fé raciocinada, mostrando que Jesus não era um encantador que gostava daquelas pessoas que falam: louvado seja Deus, que beleza, meu irmão, ai, que luz. Não. Eles tinham os sentimentos. Jesus procurava desenvolver o sentimento na criatura, mas principalmente a capacidade de raciocinar e compreender. Não é só porque Jesus falou, não. Jesus falou e eu compreendo. Passou pelo meu raciocínio e eu entendi. Isso mostra perfeitamente o estado o clima pedagógico de Jesus, que não era de encantamento, era de raciocínio também. Um deles faz uma perguntinha a Jesus. Uma perguntinha simples, que tem 3 questionamentos terríveis. Mestre, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Ora, se ele viu ali o profeta Elias, e ele sabia, como judeu, que Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias. Todos os judeus sabiam disso. Tem até uma passagem no Evangelho de Mateus, que Jesus, se referindo a João Batista, diz: é esse o Elias que havia de vir. Todos os judeus sabiam que Elias voltaria para preparar os caminhos do Messias. Mas a reencarnação não era discutida filosoficamente, mas os judeus sabiam da volta do espírito ao mundo corpóreo, usando um novo corpo. E o discípulo, por saber disso, quando viu Elias ali, aquele espírito que se apresentou como Elias, ele logo questionou Jesus. Mestre, não dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Alguma coisa está errada. Veja como é que Jesus não mantinha encantamento, não. Jesus mantinha as criaturas raciocinando, sentindo e pensando. Ele questionou, ó, das duas, uma. Ou as profecias estão erradas, ou esse que apareceu aí não é Elias, ou pior ainda, o Senhor não é o Messias. Porque não veio aquele que vinha anunciar o Messias. E Jesus, com a tranquilidade daqueles que falam a verdade, que vivem a verdade, disse: em verdade digo-te que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram-no padecer como farão padecer o Filho do Homem. Quer dizer, mataram a ele como vão matar a mim. E no versículo 13, diz o seguinte, 10, diz o seguinte: e eles entenderam que Jesus lhes falara de João Batista. Quer dizer, ficou provado ali que João Batista foi a reencarnação do profeta Elias, que voltou, segundo as Escrituras, as profecias, para preparar os caminhos do Messias. Porque João Batista fala que ele era o precursor. Perguntado certa vez: tu és Elias? Ele disse não. É claro, ele não lembrava. Eu sou aquele que vem preparar os caminhos do Senhor. Ele sabia a missão dele, só ele não sabia que ele era Elias, né? Mas ele sabia que a missão que ele tinha. Né? Venho preparar os caminhos daquele de quem eu não sou digno de atar as correias das alparcas. Ele sabia que ele vinha, e ele falava para o pessoal: arrependei-vos, etc., porque virá aí o Messias. Então, nós temos no Novo Testamento inúmeras provas da reencarnação. Os judeus sabiam da reencarnação. Nós temos
Lá no Evangelho também, eu vou cito isso no artigo que eu posso mandar para vocês, um doutor da lei perguntando a Jesus: Mestre, o que devo fazer para ter vida eterna? Aí tem gente inocente que pensa que o doutor da lei estava querendo perguntar para Jesus como é que ele faria para ser imortal. Não. Da imortalidade da alma, os judeus tinham certeza absoluta. Não tem dúvida. Eles tinham muita certeza da imortalidade da alma. Isso vem desde Moisés. Eu acho que ele estava querendo que Jesus desse uma dica para ele, como é que dava um jeitinho de não voltar. Porque ele era doutor da lei. E ele podia voltar como um lavrador, né? Como um pobre, sem aquela riqueza, sem todas aquelas mordomias, como nós dizemos hoje. E Jesus diz a ele, né? Jesus fala a ele a respeito de nascer de novo. Está lá no Evangelho de Lucas. Não entrará no reino dos céus aquele que não nascer de novo. Aí ele pergunta, etc. É um diálogo longo que quem quiser achar, eu vou dar o número, etc. Procura no Novo Testamento, porque não foi o Espiritismo que inventou, não. Kardec levantou essa questão da reencarnação com os espíritos, porque não havia nenhuma religião na Terra, nem catolicismo, nem protestantismo, nem outras, que falassem claramente da volta do espírito ao mundo corpóreo. Por isso é que ele pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição na vida terrena acabar de depurar-se? E quem quiser ler isso no Livro dos Espíritos e ter consciência, em vez de ficar lendo só romances, e que tem uns romances muito ruins também aí, muita bobagem mediúnica. A gente tem que tomar cuidado que vai ler. Temos muita coisa boa para ler de Divaldo Pereira Franco, de Chico Xavier, de José Raul Teixeira, de Ivone A. Pereira. Muita coisa boa para ficar lendo esses médios que estão descendo de paraquedas aí, sem nenhuma. Eu fiz uma crítica de 20 e tantos livros mediúnicos aí, cada um dizendo mais bobagem que o outro. Tem na internet, quem quiser me peça. Tem até uma editora pela internet, lá do Paraná, por sinal, o mineiro, tio do Ricardo Baesso aqui, irmão do pai do Ricardo Baesso, do Arthur, ele montou uma editora eletrônica lá. E tem um livro meu publicado com análise de 22 livros mediúnicos, cada um dizendo mais bobagem que o outro. Mas então a gente tem que ver como é que vamos estudar a doutrina espírita, vamos ler, vamos estudar Kardec. O item 222 de O Livro dos Espíritos, eu digo item, não digo pergunta, porque não é pergunta. Quando a pessoa fala, o Livro dos Espíritos são 1019 perguntas. Eu falo, é porque você não leu o Livro dos Espíritos todo, senão você não falaria isso. Porque tem 6 números que não são perguntas. São ensaios teóricos de Kardec. Entre eles, o maior deles é 222, que Kardec intitula Ensaio Teórico sobre a Pluralidade das Existências. E aí ele faz uma verdadeira tese. É uma tese que, se eu tivesse ainda menos idade, talvez agora com a aposentadoria eu não preciso trabalhar, mas no tempo que eu trabalhava eu não podia fazer isso, eu não tive tempo. Tive que defender tese dentro da área que eu trabalhava, que era de letras, né? Mas eu iria me dedicar, quem sabe na próxima encarnação, à filosofia
entrar num curso de ciência da religião e dissecar, analisar essa tese de Kardec, que são 11 ou 12 páginas do Livro dos Espíritos, que muitos espíritas não leram, não estudaram. Por isso fico muitas vezes ouvindo bobagem de pessoas aí que falam: esse negócio de reencarnação, isso é invenção de Kardec, não sei o quê. Está lá. Eu nunca ouvi, nunca li nada contradizendo aquilo que Kardec falou. E olha que eu convivi 25 anos ao lado do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Lá eles estudavam budismo, islamismo, umbanda, candomblé, mas espiritismo não. Não. Uma vez um professor de lá me deu um livro, se eu podia fazer uma análise do livro dele. O livro dele é o livro que ele me emprestou, estava intitulado A Reencarnação, de um autor do Paraná, chamado Delagrave. Eu peguei o livro por delicadeza e no dia seguinte eu entreguei 3 páginas datilografadas sobre o livro, que eu já tinha feito, que eu já tinha comprado esse livro, já tinha lido. A pessoa fala bobagem de todo tamanho ali. Sabe qual é o argumento dele? Um dos argumentos dele? Se uma maçã nasce bichada, é porque na outra encarnação ela não foi boa maçã. Por aí vocês veem o nível. Por isso é que eles nunca me convidaram para falar. Mas eu encontrei um outro livro sobre reencarnação. Na antiga livraria Zapa, lá na Galeria Pio X, os mais antigos, aí lembram dela. Eu vi lá na vitrine um livro, A Reencarnação dos Espíritos. Eu passei, entrei e comprei o livro sem abrir o livro. Falei, eu quero ver, porque eu não vi que não era espírita. O autor era um padre polonês. Eu falei, eu quero ver, porque eu quero estudar os argumentos contrários, é claro. Se eu souber aí que tem alguma pessoa pertencente a outra religião que não o espiritismo, que vai falar sobre reencarnação, eu deixo qualquer coisa que eu tenha de falar, até transfiro uma palestra dessas online para ir lá ver o que o caboclo vai falar. Comprei o livro, levei para casa. Cheguei em casa, desembrulhei e fui logo no índice procurar. Queria ver o que ele falava do espiritismo. A reencarnação no budismo, no islamismo, no espiritismo, não. Não falou uma... Eu tenho o livro até hoje guardado. Uma palavra ele contestou Kardec. Então, nós vemos aí que nós espíritas, muitos de nós subestimamos o valor da obra de Kardec. A argumentação vigorosa de Kardec nesse item 222, eu vou alinhar alguns argumentos que ele pôs e colocar depois alguns meus. Ele pergunta ali, como é que se explica, por exemplo, diante da justiça de Deus, alguém que viveu apenas alguns segundos na Terra? Porque se Deus criou uma alma no ventre daquela mulher grávida, ao ela dar à luz, essa alma está encarnada. E se desencarna o bebê, essa alma vai para algum lugar. Qual é o destino dessa alma? Vai ficar para sempre bebê no mundo espiritual? Aí, quando inventaram o inferno, então diz que as almas das criaturas más iam para o inferno ficar lá, servindo de churrasquinho para o capeta por toda a eternidade, né?
Onde é que está a misericórdia daquele Deus misericordioso que ama seus filhos, conforme foi pregado por Jesus? Depois de inventarem essa barbaridade, os teólogos inventaram, no século VI, o purgatório, para onde iriam as almas para pagar os pecados, sofrer. Vejam bem que coisa doentia. Doentia. Quer dizer, que a criatura tinha que sofrer para pagar os pecados. No inferno não é dada, segundo a teologia católica romana, e aceita pelos protestantes também, não é dada oportunidade ao espírito construir obras do bem para apagar o mal que ele fez. Não, ele tem que sofrer. Sofrer o fogo do inferno, o fogo do purgatório. Isso é um absurdo. Qualquer pedagogo moderno condenaria isso absurdamente. Mas ficou, então, inventaram o purgatório. Porque não tinha resposta. Aí inventaram as indulgências, etc. Outro capítulo que eu não vou falar. Kardec pergunta, então, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E os espíritos respondem, sofrendo a prova de uma nova encarnação. Kardec volta. Vivemos, então, muitas vidas aqui na Terra? Sim, aqueles que dizem o contrário querem colocar-vos na mesma ignorância em que eles estão. Porque, minhas irmãs e meus irmãos, é muito fácil a gente raciocinar um pouco sobre isso. Agora, alguns misturam, e isso eu vi lá no Departamento de Ciência da Religião, misturando maldosamente reencarnação com metempsicose. Metempsicose é uma doutrina grega que admitia a volta do espírito ao mundo corpóreo para purgar os males anteriormente praticados, dizendo numa linguagem mais para pagar os seus pecados. E certa vez até eu ouvi uma conversa interessante de duas pessoas brincando, não sabiam que eu era espírita. Um falou para o outro, você acha que esse negócio de reencarnação é certo? O outro falou, eu não sei. Por exemplo, você pode voltar num burro na outra encarnação? Aí o outro falou, ele perguntou, eu posso voltar num burro numa outra encarnação? Aí, como vocês estão muito sérios, eu vou falar uma coisa engraçadinha. Aí ele disse assim, não pode não, não repete. Brincadeira, né? Brincadeira à parte. Mas tem gente que fala, eu já ouvi pessoa falar comigo, né? Dando uma indiretazinha, porque ninguém tem coragem de falar, Pacini, vou discutir reencarnação. Nunca na universidade alguém chegou para mim para falar, para discutir. Mas, de vez em quando, alguém solta uma piadinha, né? E eu, diante de uma piadinha dessa que falaram para o outro, perto de mim, para eu ouvir, eu puxei pelo raciocínio deles. Falei, olha, até que a teoria da metempsicose é mais racional do que a teoria que você aceita do céu e do inferno. Por quê? Eu falei, porque se eu tivesse, se existisse a possibilidade de reencarnar como animal para pagar pecado, eu estivesse no mundo espiritual, né? Eu falasse para mim, você quer ir para o inferno ou quer passar 20 anos latindo na porta do seu dono aí como cachorro? Ou encarnado num jirico lá no Nordeste, carregando água durante uns 20 anos para você pagar seus pecados. Eu falei, eu queria, então. Falei, então a teoria da metempsicose, que você está brincando e falando bobagem, ela é mais racional, mais de acordo com a misericórdia de Deus, do que
essa bobagem que você fala do inferno. Embora eu não aceite a metempsicose. Está muito claro lá no Livro dos Espíritos, na questão 612, que o Espírito pergunta, Kardec pergunta aos Espíritos, né? Se pode o Espírito que habitou um corpo humano voltar numa nova encarnação, habitando um corpo animal? E o Espírito que respondeu a Kardec disse não. O Espírito não retrograda. Aí ele deu duas respostas ao mesmo tempo, falando da reencarnação e falando da regressão do espírito. Quer dizer, quem já subiu um degrau na escada da evolução não desce jamais. Não desce jamais. Eu, certa vez, fazendo uma palestra, eu me lembro até hoje, no Grupo Garcia. Isso tem mais de 50 anos. Eu não era nem casado ainda com a Norma. Eu já sou casado há mais de 50 com ela. Uma pessoa, quando eu falei que o espírito não retrograda, uma pessoa me questionou. Eu era novato ainda, fazendo palestra assim, muito... Ele disse assim, isso aí é teoria, o senhor não pode provar isso. Aí os espíritos são muito caridosos, né? Vieram e deram uma colazinha para mim. Eu fui para o quadro, tinha um quadro escolar assim, fui para o quadro e desenhei uma escada com os degraus. E desenhei um boneco, né? Muito mal feito, claro, né? Com um pé em cima de um degrau e o outro pé embaixo. Eu falei, essa é a escada da evolução, das encarnações do espírito. Então, você, por exemplo, aprende que você não deve matar o seu irmão. Quando você se conscientiza disso, que em hipótese alguma você vai matar alguém, você está com os dois pés em cima do degrau. Não desce jamais. O espírito não retrograda. Agora, se perguntar para você, se perguntar para mim, por exemplo, pode matar alguém em legítima defesa? Eu falo, é difícil porque eu não tenho arma. Mas ainda que tivesse, eu prefiro morrer em legítima defesa da minha paz do que matar o outro em legítima defesa. Mas se alguém... Então, com esse degrau de não matar, eu estou com os dois pés em cima do degrau da escada. Agora, se perguntar, você ainda tem certeza que não dá uma bolacha num camarada que mexer com alguém querido seu, etc. e tal? Eu falei, aí eu não tenho tanta certeza. Então, eu estou com um pé no degrau que não devo bater, mas o outro ainda está embaixo. Porque no momento que eu me convenço, se eu perguntar para Francisco de Assis, ou para o xará dele aqui, nosso conterrâneo, Chico Xavier, você é capaz de dar um bufetão numa pessoa que fizer mal a uma criança? Deus me livre! Deus que me tire as mãos antes de eu levantar minha mão contra um ser humano, contra uma criatura. Eu falei, esse aí está com dois pés em cima do degrau, não violência, da violência, ele não desce mais. Porque a evolução é irreversível. Daí nós não aceitamos o pecado de Adão e etc. e tal, que a criatura... Se a criatura errou, é porque ela não adquiriu ainda a perfeição naquele sentido. Quem já se convenceu que não deve lançar a mão nos bens de outrem, esse nunca mais vai roubar. Pode deixar a fortuna que quiser perto dele. Se cair uma moeda de ouro de uma pessoa que está caminhando na frente, ele vai lá, apanha a moeda, ainda que ele esteja com fome, e entrega para o camarada, caiu do seu bolso isso aí. Ah, se os nossos políticos ouvissem isso, né? Pois é.
Mas nós estamos encarnados no meio que nós precisamos ainda. Não nos revoltemos, não é? Ah, mas eu não mereço isso, então ajuda os outros. Se você não é dessa turma e está aí para aproveitar, se aproveitar das coisas, você ajuda, esclareça os outros. Dê o exemplo, porque o exemplo é o melhor ensinamento que nós damos. Os latinos já falavam isso antes de Jesus. A palavra convence, o exemplo arrasta. Então, essa consciência da reencarnação, para nós, é muito importante, porque nós não sonhamos em dar saltos miraculosos, aí nos tornarmos um Francisco de Assis da noite para o dia, um Chico Xavier da noite para o dia, uma Madre Teresa de Calcutá, uma irmã Dulce, e tantos outros, o Divaldo Franco também, que tem muito caridoso, da noite para o dia. Mas nós vamos seguir os passos dessas criaturas, reconhecendo que nós somos espíritos também, criados por Deus, e estamos em fase de crescimento, de aprendizado. Daí a necessidade que nós temos de orar, de meditar, de pensar, de analisar. Não ficarmos rezando dia e noite. Ah, não sei o que, rezei tanta reza disso. Tanto. Jesus nunca ensinou a rezar, pelo contrário. Está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 7. Não sereis ouvidos pelo muito repetirdes. Jesus ensinando que nós não devemos ficar repetindo orações. Antigamente, quando eu era menos educado, eu falava Jesus condenando a repetição. Não, Jesus não condenou nada. Jesus ensinou o certo. Não ficou condenando o errado. É isso que nós devemos fazer também. Não sereis ouvidos pelo muito repetir. Então, nós vemos, minhas irmãs e meus irmãos, que diante dessa diversidade de níveis de entendimento, de compreensão, de santidade, de inteligência, tão variados, como é que pode uma criatura, ao final de uma encarnação, que pode durar alguns segundos ou mais de 100 anos, como é que pode ter um julgamento só? Então, a grande contribuição do Espiritismo foi trazer para o meio europeu a ideia da volta do espírito ao mundo corpóreo, mas dentro de bases racionais, inteligentes, num diálogo extraordinário que Kardec manteve com os espíritos. Querem ver uma das questões que Kardec levanta? Kardec diz o seguinte: se Deus criou as criaturas aí na Idade Média, aquelas criaturas que lavavam a honra no sangue, tinham duelos, faziam guerra, até guerra santa, etc. E hoje não há clima mais para você ter a ideia, pelo menos no grande parte da civilização, de uma guerra santa, de matar os infiéis. Então, o que é que houve? Essas almas que foram criadas agora são melhores do que aquelas almas daquele tempo? É um argumento que Kardec coloca que eu não vi nenhum espírito responder, nenhum escritor responder. Ninguém escreve contra a reencarnação, a verdade é essa. Não escreve. Não debate. No meu tempo de criança e de jovem, ainda havia alguns debates. Alguém, porque a ideia da reencarnação era nova ainda. Eu sou lá dos anos... Nasci em 26. Então, lá pelos anos 30 e pouco, eu estava já de olho aberto, vendo discussões, etc.
Havia até discussões, debates no coreto do jardim. Hoje ninguém mais se põe a público para debater. Eu estou à disposição de qualquer pessoa que queira debater publicamente comigo a reencarnação, eu vou debater. Então, eu tenho argumentos suficientes para debater. Mas quem é que aparece para debater, para defender a ideia da unicidade das existências? Então, eles só falam isso, é mistério de Deus. Tá bom. Mas Deus me deu uma inteligência, um raciocínio para eu buscar soluções que fiquem de acordo com aquilo que eu aprendi como virtude, como esforço de progresso. Kardec, então, pergunta, se Deus criou aquelas almas lá na Idade Média, tão atrasadas, quer dizer que a evolução humana teria dado, então, a Deus a oportunidade de criar almas melhores agora. Não é? Porque a humanidade evoluiu. Eu pergunto, eu faço, eu próprio, algumas perguntas que eu já fiz em palestra, fiz até em palestra que eu fiz no exterior. Eu falei sobre a reencarnação na Dinamarca, em Esperanto, num congresso mundial de Esperanto. Eu botei muita gente lá de orelha em pé. Eu falei, olha, se Deus criasse uma alma no ventre de cada mulher, quando começa a gestação, o homem teria o poder de levar Deus a criar alma lá no laboratório, através da inseminação artificial. O senhor não vai criar alma na barriga da minha mulher, não. Vem criar aqui no laboratório, porque é aqui que nós vamos unir. Não é? Ou então, Deus teria oportunidade de criar almas melhores agora. Quando um casal resolve não ter filhos, muitas vezes, drasticamente, a mulher até manda amarrar as trompas, etc. Ou então usa os métodos anticonceptivos, como hoje é comum, a pílula, etc. Então, diz para Deus, o senhor vai criar alma nova onde o senhor quiser, aqui em casa, não. Nós não queremos que o senhor crie alma nenhuma aqui. Então, a criatura estaria impedindo Deus de criar uma nova alma. Aí as pessoas falam para mim, mas é a mesma coisa? Eu falei, não. Quando um casal decide não ter filhos, está apenas impedindo a oportunidade de um espírito que já existe no mundo espiritual de ser adotado por ele, por aquele casal, que vai lhe dar um corpo. É diferente. É a mesma coisa de um casal que não tem filhos e resolve adotar uma criança. Então você chega a uma conclusão muito clara. Quando alguém fala de boca cheia, meu filho legítimo, todos legítimos, filhos são legítimos, porque todos os espíritos são adotados. Você, quando tem um filho, você adota, como eu adotei um punhado deles aí, tive filhos, eu separo, tenho 6 filhos consanguíneos e 3 filhos não consanguíneos. Considero todos filhos, mas a uns eu e minha mulher demos o corpo. E primeiro casamento, eu tive um primeiro casamento, minha esposa já desencarnou a primeira esposa. Eu tive uma filha que também já desencarnou. E mais 5 agora com o meu último casamento, meu segundo casamento. Então, eu digo, tenho 6 filhos consanguíneos e 3 não consanguíneos, porque todos são espíritos que eu adotei. Então, o espírita vê isso. Certa vez, uma colega minha da universidade, sabendo que minha esposa estava grávida, aliás, que nós estávamos grávidos, né? Porque o homem que se preza fica grávido também. Só não cresce a barriga, mas o coração tem de crescer. A cabeça também.
ela falou para mim, então, você está esperando mais um filho? Era o segundo. Falei, estamos esperando, sim, mais um. Passinho, você quer menino ou menina? Aí eu olhei para ela, assim, fiquei olhando, com aquele olhar de paisagem, né? Não fala nada. Aí ela disse, eu sei que você não pede isso, nada disso, né, Passinho? Porque ela já sabia que eu era espírita, etc. E ela tinha algum conhecimento espírita de longe. A gente só quer que seja perfeito, né, Passinho? Eu continuei olhando para ela, assim. Aí ela mesmo caiu em si e falou, eu acho que nem isso você pede a Deus. Falei, claro que eu não peço. Eu me curvo àquilo que a lei de causa e efeito determinar, aquilo que a misericórdia determinar. Se determinar que me mande um filho com determinadas necessidades, né, eu vou aceitá-lo. Então, vocês vejam, minhas irmãs e meus irmãos, quanto nos alarga a mente a ideia da reencarnação. Se você não tiver filho, tudo bem, eu adoto um filho. Talvez o casal não tenha filhos para ver até onde vai o seu entendimento. É isso. E quando eu falo que eu criei 3 filhos, que não peguei os bebês, não, já grandinhos, não fiz nada de mais nem menos, com o conhecimento que eu tenho, acho que eu fiz até pouco. Então, a vida com a reencarnação, a vida se abre. E eu tenho matéria para falar ainda sobre reencarnação, mais 1 hora, analisando a reencarnação sob outros aspectos, né? Tanto no Novo Testamento como noutras literaturas, noutras religiões, etc. Mas é muito, muito longo o assunto. Agora, nós devemos desenvolver esse estado de consciência de que nós somos espíritos encarnados momentaneamente num corpo físico, que nos permite a manifestação no plano terreno, que vamos deixar esse corpo um dia. Então você despreza o seu corpo? Não. Eu dou o maior valor ao meu corpo. Trato-o o melhor que eu posso, alimentando, mantendo bons pensamentos, boas ideias, porque eu sei que eu olho o meu corpo como eu olho o meu carro. Eu faço revisão, procuro trocar a peça estragada. O corpo não posso trocar, né? A não ser os dentes, né? Que a gente muda e tal, ajeita, né? Peruca também eu não uso, não, né? Mas cuidar do corpo, né? Cuidar do corpo, que é o instrumento que Deus nos deu nesta encarnação para essa fase evolutiva. Quando você assume que você é um espírito imortal, temporariamente encarnado, que já viveu inúmeras vidas, que essa vida é mais uma etapa dentro desse grande livro da vida que você está escrevendo, você se sente forte, feliz. Sente que a morte para você não vai ser apenas uma mudança de endereço. Você não vai perder nada, você vai apenas deixar de usar o seu corpo físico. Vai continuar com o seu corpo espiritual, corpo que você tinha já antes de se encarnar, que se adaptou à forma de bebê, conforme está lá no livro Missionários da Luz, você pode estudar isso lá. Esse corpo cresceu, acompanhando o corpo físico, mas nós vamos deixar esse corpo um dia. E temos a eternidade pela frente. Nós não vamos entrar na eternidade, como dizem algumas religiões, nós já estamos na eternidade. Ninguém está fora da eternidade. Mas
o tempo urge. Eu tive um aluno, há muitos anos, quando eu dava aula de português, no ginásio ainda, ele escrevendo uma redação. Outro dia eu encontrei com ele, está de cabelo branco, quase careca aí na rua. Ô, professor, como é que vai? Eu me lembrei que ele escreveu na redação. Professor, vou terminar essa redação porque o tempo ruge. Ele não falou urge, o tempo ruge. E eu estou terminando e agradecendo a vocês pela atenção. Então, eu vou repetir meu e-mail. É José, sem acento, sem nada, sem letra maiúscula. josé.passini@gmail.com. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.